Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é QI. E como eu sempre faço, convido todos a enviarem e-mail para esse podcast ou mensagem do WhatsApp com críticas, elogios, sugestões, pedidos de tema, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse podcast, atendendo a todas as solicitações que forem possíveis. O e-mail para que vocês possam fazer contato é podcast@sustenta-vida.com e o WhatsApp código 22 99222 1003. E lembro novamente do meu site www.adrianofreitas.com. Nele tem dicas, trechos de aula, palestras, informações sobre as neurociências, sobre projetos que eu desenvolvo, e também lá vocês podem achar tanto os links para as plataformas quanto referências bibliográficas desse podcast, para quem quiser se aprofundar mais sobre os temas que eu estou falando. Então aguardo sua visita lá, é www.adrianofreitas.com. E como eu tenho feito nos últimos episódios, nesse eu também trago perguntas que chegaram através do e-mail ou do WhatsApp e que eu aproveitei para reunir as que são sobre o mesmo assunto e gerar com isso um episódio inteiro. Na verdade, eu separei 3 perguntas sobre a questão do QI, da inteligência, e em cima disso eu vou desenvolver o assunto desse podcast, desse episódio. Então eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte: quais são os esportes, os jogos e passatempos preferidos das pessoas inteligentes de alto QI? Essa foi uma pergunta que chegou. Bem, pessoal, eu não tenho como dar aqui, quem tem alto QI ou inteligência gosta de tal esporte, ou gosta de tal jogo, ou gosta de tal atividade. Isso, na verdade, não existe, né? É um mito dizer que todas as pessoas que têm um QI mais alto gostam de xadrez, ou gostam de tênis, ou gostam de vôlei. Não dá para afirmar dessa forma. A gente precisa lembrar que cada indivíduo ele se desenvolve, cresce, interagindo com o ambiente que cerca ele, né? Então, ele adquire experiências, ele adquire conhecimentos e até gostos com base naquilo que ele tem acesso, com aquilo que ele pode lidar no dia a dia. Então, é bastante difícil uma pessoa que nunca viu um determinado esporte ou jogo ter uma preferência por ele. Isso às vezes acontece, nunca jogou, mas viu na televisão ou de alguma forma teve contato, por isso gostou. Mas nem sempre a pessoa tem acesso a tudo para poder ter uma decisão. Então não existe uma uniformidade nisso. A gente não pode dizer que pessoas de alto QI que viveram em ambientes diferentes, tiveram experiências diferentes, possuem gostos iguais, né? Porque o gosto por algo não é genético, não é uma questão de tendência da pessoa, é uma questão de preferência pessoal mediante o que ela tem de opção. Então, nesse sentido, a gente não tem uma resposta pronta para isso, né? Claro que a partir do momento que a pessoa tem um QI mais elevado, né, um raciocínio lógico mais desenvolvido, ela vai tender a não gostar muito de atividades que sejam simplórias demais, que não façam uso dessa capacidade dela, onde ela não precise ter habilidade ou não precise, raciocinar muito em cima das coisas. Mas isto é uma tendência, não é determinante. Então você pode ter pessoas de alto QI que gostam de futebol, outros gostam de vôlei, outros gostam de sinuca, outros gostam de xadrez, outros odeiam xadrez. Você pode ter uma pessoa com um nível de QI mais alto, né, com índice de QI mais alto, e que odeia xadrez. Aí você vai falar, mas geralmente eles são nerds, gostam de atividades complexas e de raciocínio? Não necessariamente. Eles são capazes de solucionar problemas, solucionar atividades, de fazer determinadas tarefas de uma forma mais eficaz em relação a outros, mas não significa que isso faça com que eles tenham uma preferência por isso, tá? Então, deixando aqui claro,
não tem como a gente determinar que jogos ou atividades essas pessoas preferem, assim como também não é possível que a gente tenha um padrão para o comportamento humano, principalmente no tocante aos gostos. E só lembrando aqui, tá, pessoal, que uma pessoa que tem altas habilidades ou que tem um índice de QI mais elevado, não significa que ele seja bom em tudo, tá? A pessoa ela pode ter um QI mais elevado, ter habilidades mais desenvolvidas para a matemática e ser muito ruim em português. A pessoa pode ter esse QI elevado e habilidades mais elevadas para lidar com linguagem, com questões humanas e ser péssima em exatas. Isso pode ocorrer, tá? Então, não é o fato de ter um QI mais elevado que a torna super-humana e capaz de resolver tudo de forma muito eficaz, não. Então, fiquem atentos a essa observação também. Uma outra pergunta que chegou foi referente ao transtorno do espectro autista. A pessoa pergunta: qual o QI de um autista de alto funcionamento? É uma resposta parecida. A gente não pode generalizar e nem tem uma fórmula para dizer isso. Como que eu vou dizer, todo autista de alto funcionamento tem um QI tal? Não, eu não tenho como determinar isso. Porque ele pode ser um autista muito focado em algumas atividades, em algumas percepções, mas isso não vai fazer dele um super-humano. Isso não vai tornar ele um hipercapaz. Então, da mesma forma, ele pode ter um foco muito grande numa determinada atividade e ser capaz de fazer tudo e muito bem sobre aquela atividade e não apresentar um índice de QI tão alto. Isso pode ocorrer. Da mesma forma, ele pode apresentar, sim, um índice de QI muito alto. Então, a gente precisa ter em mente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ter um autista de alto funcionamento, que é capaz de fazer muitas atividades e fazê-las bem, não significa que isso o torne uma pessoa com um índice, um nível de QI mais elevado. São coisas distintas e a gente tem que considerar que cada humano é um humano e cada humano tem as suas especificidades, tem a sua criação e tem o seu desenvolvimento particular. Então a gente não tem como generalizar essa questão também. Eu penso que essa questão tem até surgido em virtude de alguns filmes ou alguns materiais onde a gente tem autistas que são, assim, como se fossem superiores em tudo e capazes de ser sobre-humanos até no tocante à realização de atividades, a raciocínio, a lógica e principalmente a matemática. Mas isso pode ocorrer? Pode, mas não é uma regra. Então é importante a gente deixar isso claro, que nem tudo que Hollywood mostra é o que realmente acontece no dia a dia, tá? A gente tem que considerar que somos humanos e não somos padronizados. Então, existem autistas com alto QI e outros que não. E na terceira pergunta, que eu deixei por último justamente por ser um tema que exige uma resposta mais longa, a pessoa pergunta o seguinte: o professor Pierluigi Piazzi insistia na tese que o QI não era genético e sim uma habilidade treinada. Falando sério aqui, com sua experiência, você acredita mesmo que QI é algo treinado? Essa é a pergunta. Para quem não conhece, o professor Pierluigi Piazzi, também chamado de professor Pia, era um professor, ele não era de origem brasileira, mas ele, penso que até se naturalizou, ele viveu no Brasil por muitos anos, acho que desde a infância, e ele se destacou à frente de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, isso quando o computador pessoal estava surgindo no país, esteve à frente de editora, de publicações técnicas na área de TI, e que posteriormente, por ser professor e por ser ligado até à USP, se não me engano, ele passou também a estudar a questão cognitiva, o aprendizado humano, e aí se enredou aí pelas neurociências também. Então, só para dar essa explanação para as pessoas que não conhecem o professor Pierluigi Piazzi, saibam de quem se trata. Uma característica do professor Pia
sempre foi não ter muitas papas na língua, né, como se fala. Ele sempre falava o que ele achava, falava o que tinha que falar e não tinha essa de que fulano não vai gostar, não gostou, paciência. Era o lema dele. Então, ele falava, como falam aí, na lata, o que precisava ser dito, e com isso ele atraiu muitas pessoas que gostam dele pela sinceridade e pela objetividade com que ele se posicionava. E tem gente que não gosta, até pela linha que ele adotava, pela forma de colocar as questões, e achavam que em alguns momentos ele simplificava demais, em outros não, mas eu particularmente sempre fui um admirador do trabalho dele e assisti algumas palestras e alguns materiais dele, e realmente eu concordo com muita coisa que ele diz, eu diria que a maioria. Quem quiser buscar mais materiais sobre ele, lá nas referências desse podcast que estão no meu site, eu deixei 3 livros que eu usei, consultei para alguns episódios desse podcast. As pessoas podem ler esses livros. E também, se procurarem no YouTube, professor Pierre-Louis de Piaget, ou professor Pierre, vão achar algumas palestras dele e eu aconselho que assistam. É bastante interessante. Bom, e realmente o que a pessoa coloca na pergunta é verdade. Ele falava que o QI é uma habilidade que qualquer um poderia treinar, poderia desenvolver um QI mais elevado. Eu diria que sim e não. Por que sim e não? Porque enquanto característica genética, a gente não treina, a gente vem com ela, né? Então algo que é neurobiológico, que é uma característica inata da nossa genética, a gente vai vir com aquilo e a gente recebe aquela característica e tem que trabalhar a partir dessa característica. Então, nesse sentido, a gente não pode aprender, porque ela já vem, tá? É a única observação que eu faço. Agora, com relação ao tal do QI, quociente intelectual, que é a nossa capacidade de resolver problemas, de solucionar questões lógicas e por aí vai, eu diria que sim, a gente pode treinar, isso é uma habilidade. E por que eu falo isso? Porque o QI nosso, por mais que a gente tenha uma tendência genética inicial, a gente tem um start, né? A gente nasce com uma tendência a ter um raciocínio mais apurado ou menos apurado, ok, é uma característica genética neurobiológica, mas eu já falei várias vezes que o nosso cérebro ele sofre um processo chamado neuroplasticidade. O nosso cérebro vai se modificando a partir do momento que ele recebe estímulos, que ele trabalha determinadas situações. Então, ao mesmo tempo que a gente parte de uma característica genética, o nosso cérebro ele se molda aos estímulos e às nossas vivências. Isso significa que conseguimos mudar essa tendência genética, biológica, gerando resultados distintos a partir do momento em que a gente estimula e que a gente tem vivências diferenciadas. Então a gente tem que analisar que na adolescência ou na fase adulta, o QI que a gente vai ter, na verdade, não é aquele QI de quando a gente nasceu. É o conjunto da obra. É o que a gente veio de nascença, somado às nossas experiências, vivências e estímulos do correr da vida. Então, eu falo que sim ou não por causa disso. Se eu pegar uma criança muito nova, que ainda tem toda uma vida para viver, experiências e desenvolvimento para que ocorra, ela vai refletir mais ou menos o QI que ela veio de berço. Então, ela não foi treinada ali, né? Mas se a gente pegar um adulto, sim, a gente não está avaliando o QI dele de nascença, a gente está avaliando a carga genética dele, as tendências dele, mas com muito mais peso as vivências e experiências que ele teve. O tal índice de QI, o nível de QI, ou nota de QI, como queiram chamar, na verdade é um número obtido através de avaliações de raciocínio lógico e diversas outras atividades e que gera um índice, um padrão aí de QI, que é adotado por alguns terapeutas, por algumas pessoas que fazem a avaliação
acadêmica e até a avaliação psicológica. E eu acho isso muito relativo, sabe? Eu, pessoalmente, não gosto de lidar com esse tipo de avaliação e com esse tipo de etiquetagem das pessoas, onde, fulano tem um QI 120, fulano tem um QI 100, então fulano é mais inteligente que... Não, eu não acho dessa forma, porque como eu falo, cada humano tem a sua especificidade, tem as suas características, e um teste frio capaz de gerar uma nota, e essa nota etiquetar na testa da pessoa que ela é mais ou menos inteligente, eu não acho isso interessante, porque o teste, por mais que ele tenha sido gerado com base em pesquisa, por mais que possa ter sido realizado de uma forma séria, existem diversas variáveis que interferem no dia a dia de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, por mais que a pessoa tenha um ótimo raciocínio ou não, mas ela, no dia A ou no dia B, ela pode apresentar variações de desempenho em função de outras variáveis que não a possibilidade ou a capacidade dela de raciocinar. Então, essa pessoa ela pode estar num dia mais aflita, preocupada com alguma coisa da vida financeira, ela pode estar num dia preocupada com a saúde de alguém da família, ela pode estar nervosa com alguma coisa, ansiosa, e isso certamente vai afetar a realização desse teste. Então, por isso que eu não considero como sendo um teste taxativo, um teste capaz de determinar o nível de inteligência, o nível de capacidade ou de habilidade intelectual de ninguém. Eu acho que ele é até útil no sentido de parametrizar, sabe? De você saber mais ou menos se aquela pessoa está dentro de uma média aí, ou se ela está tendo dificuldades com certos conteúdos ou não. Eu acho que te dá uma pista. Mas como às vezes se usa, que é uma forma muito taxativa, muito determinante, eu não concordo. Então eu já começo esclarecendo isso para que entendam o porquê da minha resposta, tá? Eu acho que esse índice de QI, ou esse nível de QI, ou essa notinha, ela teria que ser extraída de um acompanhamento e não de um teste único, justamente por N outras variáveis e em N outras ocasiões que possam ocorrer com cada indivíduo. Então eu acho o seguinte, a pessoa fez o teste hoje, teve uma certa avaliação, ela teria que, durante um certo período, ir repetindo essas avaliações e, com o passar do tempo, isso sim ser gerando um parâmetro mais preciso, porque aí você vai conseguir mapear dias em que ela está bem, dias em que ela está preocupada, dias em que ela está com alguma dor, e você vai começar a, nessa média, ter uma avaliação um pouco mais precisa de como ela se comporta em todas essas ocasiões. No meu entender, falta esse acompanhamento para que isso seja um pouco mais preciso. Mas, de qualquer forma, considerando que existe essa nota, né? Pode ser uma habilidade treinada? Eu digo que sim. A partir do momento que você avalia questões que são aprendidas, matemática, geografia, português, até algumas questões lógicas que depende da pessoa ter um conhecimento maior, uma vivência maior, aí você não está avaliando só a capacidade inata da pessoa. Aí você está avaliando também o desenvolvimento que ela teve em cima dessa capacidade inata. E é por isso que eu digo que sim, pode ser aprendido. Porque se você olhar por esse prisma, você pode ter pessoas que de forma inata não teriam este quociente intelectual, esse QI muito elevado, porém ele viveu num ambiente de alta estimulação, um ambiente altamente provocante, né? Um ambiente que fez com que ele crescesse e se desenvolvesse, tendo que arrumar soluções criativas a todo instante. Isso, por mais que a característica inata dele tenha sido não seja de um QI alto, mas ele vai passar por um processo de aprendizagem.
ele vai se desenvolver. A gente tem que imaginar que o ser humano, o cérebro humano, ele passa por fases de crescimento e desenvolvimento, de amadurecimento, onde em cada uma dessas fases há a chamada neuroplasticidade. O formato do cérebro vai se alterando de acordo com os estímulos e com as atividades que a gente realiza. Então, por mais que de forma inata ele tenha vindo com características de um QI não tão alto, mas se ele intensamente for estimulado, né, tiver os corretos estímulos e for desafiado o tempo inteiro, o que vai acontecer é que as áreas do cérebro necessárias para essas soluções, para esses raciocínios lógicos e tudo, elas vão ter um desenvolvimento maior. Né? Elas vão ser provocadas a se desenvolver. Então, à medida que o cérebro vai amadurecendo, essas áreas vão ficando fortalecidas. E no final, ele pode ter resultados tão bons no teste de QI que uma pessoa que teve de forma inata um QI já mais elevado. Porque ele não veio com aquela característica inata, mas ele a desenvolveu no processo de amadurecimento dele. Já uma pessoa, vamos pegar um cenário aí ao contrário. Uma pessoa que de forma inata teria uma característica de um QI mais elevado. Só que ele cresceu, se desenvolveu num ambiente empobrecido, não financeiramente, mas empobrecido no sentido de estímulos. Ele não foi estimulado, nada dele tinha desafio, era uma coisa repetitiva e até monótona diariamente. O que vai acontecer? Durante esse processo de amadurecimento do cérebro e de crescimento, as áreas que não foram muito estimuladas, que não tiveram um bom estímulo, elas vão meio que atrofiando, elas vão desaparecendo, as conexões sinápticas vão se reduzindo. Então, nesse sentido, ele vai perdendo um pouco dessa capacidade inata dele e no final ele pode ter resultados em testes de QI pior do que a outra pessoa foi muito estimulada sem ter a característica inata. Então, o sim e o não vem daí. Se a gente avaliar enquanto característica biológica, sim, a gente pode ter pessoas que tendem a ter um QI mais elevado que outras. Porém, se a gente for avaliar o conjunto da obra, tá? A pessoa recebeu tal característica, mas o que ela fez com essa característica? Ela desenvolveu essa habilidade dela, ela estimulou, ela fez bom uso disso, ou não, ela deixou guardada num canto e não deu bola, sabe? E isso vai fazer toda a diferença no conjunto da obra. Então eu sou capaz de dizer que sim, a gente pode aprender a inteligência, a gente pode ser mais inteligente a partir do momento que a gente se dedique, a gente se estimule, a gente se desafia a todo instante a resolver questões, a resolver problemas. A gente não cai na zona de conforto. Então a gente acaba aprendendo e desenvolvendo essas habilidades, sim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Escreva pra gente com sugestões de tema, críticas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo vocês. Semana que vem tem mais.